Quando Lúcia escolheu ser professora, ela tinha uma missão em mente: impactar positivamente a vida dos alunos que passariam por ela. Mas Lúcia sabia que gerar um impacto positivo na educação é uma tarefa contínua e que exige se autodesenvolver todos os dias também. Por isso, Lúcia está sempre em busca de novas formas de tornar o ensino mais eficaz, principalmente nos momentos de avaliação. E sempre se pergunta, com tantos alunos em uma só turma, como melhorar as avaliações, individualizar o ensino e dar a atenção que cada aluno merece para aproveitar ao máximo o seu potencial. Foi aí que Lúcia conheceu o Sondar, um produto da editora Aprende Brasil para potencializar o aprendizado em sala de aula. Com o Sondar, professores recebem testes de língua portuguesa e matemática, do 1º ao 9º ano, elaborados com base nos volumes e componentes curriculares do livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, bem como aos objetos de conhecimento e habilidades propostas pela BNCC. Já com o Sondar, resultados de aprendizagem são disponibilizados gráficos personalizados com o desempenho individual de cada um dos alunos, com os resultados da turma. A partir de relatórios com habilidades, descritores e pontos a melhorar de cada um, é possível produzir planos de ação individuais para garantir um aprendizado mais eficaz em sala de aula. Os professores também têm acesso a vídeos com dicas de como abordar os conteúdos apresentados nos testes de formas diferenciadas, pensando na individualidade de cada aluno. O Sondar também disponibiliza vídeos feitos especialmente para os alunos, que os orientam na resolução das questões dos testes, permitindo que repensem ou refaçam exatamente aquilo que tiveram dúvidas, tendo assim novas possibilidades de aprender. Desde que conheceu o Sondar, Lúcia passou a avaliar seus alunos de forma mais eficaz e a explorar diferentes metodologias em sala de aula, percebendo menos dificuldades dos alunos ao longo das atividades e avaliações realizadas nas aulas. Entre em contato conosco, conheça o Sondar e transforme você também o ensino na sua sala de aula. Uma educação mais positiva começa por você. Olá, olá, sejam todos, todas muito bem-vindas a mais uma transmissão, mais ah, uma live online aqui do nosso Sistema Aprende Brasil. Meu nome é Cristiane Cunha, sou consultora pedagógica aqui do Sistema e hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos refletir sobre a avaliação do Sondar volume 1. Especificamente, hoje nós vamos falar de matemática, e nessa live de agora, o nosso foco principal vai ser os primeiros e os segundos anos, né? É importante, eu acho, a gente pensar e refletir que essa live ela foi pensada para ter um apoio para vocês, professores, gestores, no pós, né? Esse apoio após essa aplicação do Sondar. Aplicamos, temos resultados, e agora, né? Como olhar para isso, como pensar em estratégias, como pensar em ações, né? Para poder trazer para dentro da nossa sala de aula ações, estratégias pedagógicas com foco nessas intervenções, né? Para que os nossos alunos consigam cada vez mais evoluir, né? Esse é o nosso objetivo aqui desse encontro. É importante também colocar que durante todo o ano nós teremos momentos como esse, de reflexão sobre as questões, né, do Sondar, tanto para os próximos volumes 2, 3 e 4, e para língua portuguesa e matemática também. Algumas orientações aqui gerais para facilitar aqui a nossa live. Essas lives elas vão ficar gravadas, tá? O acesso a elas será pelo mesmo link, tá? Que vocês têm, que vocês receberam o card. Então, caso você queira voltar, ouviu, tem uma estratégia que você gostaria de reportar, fazer novamente, de trazer para a sua sala de aula, você consegue acessar pelo link já disponibilizado para vocês. Ou caso você queira encaminhar, teve alguma professora, algum professor
que não conseguiu estar online aqui, ao vivo aqui com a gente, você pode encaminhar esse mesmo link para ele, tá bom? A lista de presença. Teremos sim listas de presença, elas serão disponibilizadas, nessa aqui, ela será disponibilizada no chat, e posteriormente ela também ficará disponibilizada na descrição do vídeo, tá? Como nós não temos muito tempo, vão ser focadas algumas questões, algumas habilidades das avaliações do sondar de primeiro e segundo ano de matemática, tá? Então, assim, como nós faremos durante todo o ano, no final, né, do ano a gente vai ter todo um montante, uma construção, né, sobre esses momentos de reflexões para auxiliar vocês nessas estratégias para a sala de aula. Bom, mas deixa eu já chamar aqui a nossa palestrante de hoje, a nossa especialista, a professora Thaís Drabk. Será que eu falei correto o seu sobrenome? Thaís, você está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, Cris. Falei corretamente seu sobrenome? Falou, Thaís Drabk. Depois então tá você vai acostumar. Bom, muito obrigada. Thaís, fique à vontade, agora aí é com você, né? Sei que você trouxe algumas estratégias aí, umas reflexões aí sobre matemática, né? A tela é toda sua e fique à vontade. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço, Cris, pela tua apresentação e falando com o pessoal que está nos assistindo. Bem-vindos a todos e todas. É muito prazer estar aqui para conversar sobre matemática, que é o meu amor. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas observações aí sobre o sondar. Aí, no caso, hoje estamos focando no primeiro e segundo anos e vamos escolher algumas das questões, alguns dos itens para conversar e ir a fundo e ver como que o trabalho de vocês com esses alunos que estão construindo esse conhecimento pode ser aprofundado e levar isso adiante para que os alunos adquiram todos os conhecimentos e as habilidades que a gente quer que eles atinjam, tá? Então, nós vamos começar aqui por uma questão do primeiro ano, que é a questão 3, e o enunciado, para vocês relembrarem, é esse: Maria faria uma festa de aniversário, Maria fará uma festa de aniversário, a sobremesa será os sorvetes que sua mãe preparou, que estão representados na imagem. Então, a gente tem aí uma imagem com 9 sorvetes, tá? E daí vem a pergunta. Para a festa, Maria convidou 10 amigos. Conte quantos sorvetes tem na imagem e compare com a quantidade de amigos convidados. Aí tem o começo aí da frase que vai ser complementada nas alternativas, que é a quantidade de. Então, vamos ver aqui do que trata essa questão, tá? A alternativa correta de resposta é C. A habilidade da BNCC que ela aborda é a EF01MA03, que embaixo aqui está descrito aqui no slide. Estimar e comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos, em torno de 20 elementos, por estimativa e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, tá? Temos ali também o descritor SAEB, que é comparar ou ordenar quantidades de objetos até 2 ordens, tá? E o conteúdo do material didático é comparação de quantidades, que está no volume 1, capítulo 1, página 15. Então, qual é a dificuldade aí dos alunos resolverem essa questão e atingirem essa habilidade? A resposta certa é
a quantidade de amigos é maior que a de sorvetes. A alternativa C. O que o aluno que conseguiu responder corretamente conseguiu atingir? Ele realizou a contagem corretamente, ele foi capaz de compará-la com uma quantidade que ele mesmo não contou, mas foi expressa por um número. Então, vocês vejam que ali na descrição da habilidade da BNCC, fala em comparação de duas quantidades. De repente, você já deve ter visto atividades em que os alunos têm um conjunto de objetos, ou, por exemplo, um conjunto de crianças, e pela comparação 1 a 1, eles conseguem saber onde tem mais, onde tem menos, tá? Aqui vai um pouco adiante. O aluno conta, ele já tem que ser capaz de contar, não apenas como no início do desenvolvimento da contagem, que o aluno apenas sabe recitar os números de 1 a 10, mas não faz associação 1 a 1 desses números que ele está recitando. Então, aqui ele já tem que ter superado essa fase de conseguir contar, e mais, ele vê o número 10, que é o que ele tem que comparar, e saber o que ele significa para dizer se ali tem mais ou menos, tá? O aluno, a alternativa errada 1, é a letra A. Amigos e sorvetes é a mesma quantidade. Nesse caso, o aluno não realizou a contagem para depois fazer a comparação. Provavelmente ele não contou. Ele pode ter fixado só no enunciado o número 10 e considerado que isso servia para todas as crianças que estavam convidadas, tá? Ou então ele se equivocou ao contar. Ele viu o número 10 lá no enunciado e ele contou e chegou até o 10 porque ele achava que era até esse número que ele tinha que chegar, tá? Então, essas são as possibilidades para o aluno ter marcado a alternativa A. A alternativa C é a outra alternativa errada. Ele disse que amigos é maior que a de sorvetes. Então, ele confundiu os resultados, tendo abandonado a ideia de sorvetes depois que fez a contagem. Ele fez a contagem, fixou no número e esqueceu que isso representava sorvetes. E a alternativa D, que é a última que é errada, ele disse que sorvetes é suficiente para todos. Novamente, ele se equivocou ao realizar essa operação mental de correspondência 1 a 1, porque ele não tem a imagem das crianças, ele só tem a imagem dos sorvetes. Então, é um nível adiante ele já conseguir fazer essa operação mentalmente, e ele não conseguiu fazer. Como que a gente pode trabalhar isso para que os alunos atinjam essa habilidade, tá? Então, propiciar momentos em que os alunos tenham que comparar quantidades de objetos para verificar se tem mais ou se tem menos, complementar o que falta ou até tirar o que está sobrando. E isso pode ser feito numa atividade em sala de aula, por exemplo, organizar um camarim de preparação para uma apresentação. Então, vamos organizar uma apresentação de teatro, vamos cantar uma música usando adereços para os amigos. Tá, quantas pessoas vão fazer parte desse grupo que vai cantar? Ah, são 10 crianças? Quantos chocalhos nós vamos precisar? Ah, um chocalho para cada um. Ah, vamos precisar de um enfeite que é um chapéu feito de papel? Quantos vamos precisar? Fazendo atividades desse tipo, os alunos começam se certificando também de que os alunos resolvem o problema, não é sempre o mesmo aluno que responde as perguntas, mas atribuindo a função de contar a todos os alunos, um de cada vez, para que todos eles tenham oportunidade. E também que eles possam observar os outros contando, para assim eles irem percebendo como que isso ocorre, tá? Outra sugestão também é variar o tamanho dos grupos. Eu mencionei no exemplo 10 alunos, mas podem ser grupos de 6, grupos de 12, para ir variando as experiências que os alunos têm. Outras experiências também, eu quis colocar essa para ser um pouco inovadora, mas eu sei que
já se faz em sala de aula, por exemplo, organizar a mesa, vamos sentar para fazer uma refeição, precisa ter um prato para cada um talher para cada um copo para cada um, e assim por diante. É uma outra opção, tá? E no livro didático, naquela página que eu mencionei ali, a gente encontra uma atividade que é bem o tipo que é semelhante a que apareceu na avaliação do sondar. Hoje é dia de pipoca. Descubra se é possível dar um pacote de pipoca para cada criança. Vocês viram que aqui é um nível antes um pouco. Os alunos conseguem fazer a relação 1 a 1. Na avaliação é um nível um pouco à frente. Então, a gente tem que também oferecer as atividades um pouco mais difíceis para que os alunos sejam capazes de ampliar o seu conhecimento, certo? Vamos passar agora para mais uma questão. A questão 6 do primeiro ano. O enunciado diz: um trem de brinquedo tem os vagões numerados, mas alguns números estão apagados. Aí a gente tem a figura do trenzinho, a gente percebe que a numeração está em ordem decrescente, o que é uma dificuldade para os alunos, tá? E alguns números estão faltando. Para completar a sequência, faltam os números e as alternativas vão dizer quais são esses números que estão faltando. Essa questão, a alternativa correta é a letra D, tá? A habilidade da BNCC é a EF01MA01, tá? Que diz o seguinte: utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem, e nesse caso a gente está tratando de ordem, em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Então, essa habilidade da BNCC é bastante ampla, porque envolve o uso de números em diferentes situações, para contagem, para código, e a gente tem que trabalhar separadamente cada uma desses possíveis usos dos números, para que os alunos entendam que nem sempre um número, um algarismo, está representando quantidade, como no número de telefone, né? Que daí ali representa um código. Então, aqui a gente está trabalhando a questão da ordem. O descritor Saeb é inferir os elementos ausentes em uma sequência de números naturais ordenados, de objetos ou de figuras, tá? E o conteúdo é números de 1 a 10, no material didático está no volume 1, capítulo 2, páginas 17 a 20. A alternativa correta, que é a letra D, seria identificar os números 9, 5, 4 e 2. Veja que o aluno que conseguiu completar corretamente, ele completou a sequência e identificou todos os números ausentes. Na verdade, assim, ele superou diversas dificuldades. Primeiro, conhecer a ordem dos números de 1 até 9, tá? Reconhecer que está em ordem decrescente. Então, pode ser que o aluno não saiba contar em ordem decrescente, mas ele pode superar isso preenchendo da direita para a esquerda os números que faltam, né? E, além disso, ter o foco de colocar os números que estão faltando e não repetir números que já estão ali. Por exemplo, se o aluno marcou a alternativa errada, a letra A, 4, 3, 2 e 1, a criança pode ter, por exemplo, contado o número de espaços vazios e considerado que cada espaço vazio é um número, 1, 2, 3, 4. Sempre se preocupar com a ordem, a sequência numérica, tá? A alternativa errada 2 é a letra B. Se o aluno colocou 5, 4, 2 e 1. Ele identificou alguns dos números ausentes, mas não todos, confundindo a sequência original com a sequência que obteve após encontrar alguns números, tá?
O aluno pode ter começado a preencher corretamente, mas depois ele se perdeu. Ele perdeu o foco, se confundiu e já não conseguiu completar a sequência. E se o aluno marcou a alternativa errada 3, que é a letra C, os números 8, 6, 4 e 2, é provável que ele não conseguiu identificar todos os números ausentes por suas posições. Em alguns casos, ele indicou números que estavam ao lado das posições vazias. Então, isso indica que o aluno não tem ainda um domínio aí dessa sequência de 1 até 10. Como que a gente trabalha isso? Tem que permitir que o aluno escreva essa sequência em diferentes situações, em ordem crescente, em ordem decrescente, que ele consiga elaborar estratégias para completar uma sequência como essa e fazer atividades semelhantes às que apareceram na avaliação sondar. Fica aqui uma sugestão de atividade, que é ter fichas numeradas de 1 até 10, tá? E propor diferentes desafios para os alunos. Esses desafios podem ser feitos individualmente, tá? Ou em grupo. É bom alternar entre atividades individuais ou em grupo, para que o aluno também perceba a estratégia do colega e aprenda com o colega. É importante isso. Mas também é importante fazer atividades individuais para que um aluno não domine o resto do grupo, que acaba perdendo a oportunidade de tentar e fazer atividade sozinho. Então, é bom alternar as duas situações, tá? Algumas sugestões do que pode ser feito com essas fichas. Ordenar as fichas do menor para o maior e do maior para o menor. Essa é a atividade mais simples que pode ser feita. Trabalhando em duplas, dividir as fichas igualmente entre os alunos. Por exemplo, as fichas estão numeradas de 1 a 10, o professor embaralha, entrega essas fichas para a dupla já embaralhadas. Pede para os alunos dividirem sem olhar 5 fichas para um, 5 fichas para o outro. E depois pede para eles trabalharem juntos para ordenar as fichas de 1 até 10. Essa é uma maneira de trabalhar. Outra maneira é trabalhando em trios. Um aluno ordena as fichas, tá? Um segundo aluno retira 3 fichas quaisquer e entrega para o terceiro aluno, que tem que achar novamente o lugar onde elas se encaixam. Atividades lúdicas como essas são maneiras de fugir um pouco do papel e lápis e para os alunos encontrarem situações diferentes. Porque às vezes, quando ele chega na avaliação, a questão não é exatamente igual a que está no livro didático ou que o professor propôs. Então, assim, amplia o repertório deles com essas atividades que são recreativas, lúdicas, para trabalhar essa questão do sequenciamento. No livro, a gente tem uma atividade muito parecida com a que está na avaliação, só que vejo que os números que estão faltando são outros, tá? E a ordem em que eles aparecem é a ordem crescente. Então, vocês vejam que sempre é necessário ir além, propor coisas com base no livro, mas pode se apresentar perguntas diferentes. E se estivesse na ordem inversa? E para isso, fichas como a que eu sugeri são bem úteis, porque daí você pode colocá-las na ordem que quiser. Vamos agora à terceira questão do primeiro ano, que eu escolhi a questão 8, tá? Em um parque de diversões, Lívia ganhou alguns balões dos pais. Então, a gente tem aí uma coleçãozinha de balões, eles são 7 balões, e eles têm símbolos nos balões, símbolos diferentes, e alguns têm os mesmos símbolos. Cada um dos balões que Lívia ganhou tinha um desenho. A quantidade total de cada desenho nos balões que ela ganhou foi... Então, aí a criança precisa fazer uma contagem. A questão tem como resposta correta a alternativa C. A habilidade da BNCC, que é abordada,
é a EF01MA08, e o texto dessa habilidade é: resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 2 algarismos com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Eu sempre gosto de ler a habilidade da BNCC, porque a gente vê o quanto elas são amplas, quanto de atividades que a gente pode fazer para conseguir atingir todas as habilidades, tudo que descreve uma habilidade. Vejam que aqui problemas de adição e de subtração são apresentados juntos, porque as ideias são próximas, as ideias estão relacionadas de adição e subtração. Todas elas fazem parte do campo aditivo. Isso fica óbvio quando a gente pensa que para resolver alguns problemas de subtração, a gente precisa somar. Ou então, quando você tem uma adição em que um valor é desconhecido, você pode subtrair para descobrir aquele valor. Vou dar um exemplo. 2 mais um quadradinho, um espaço em branco, igual a 7. É um problema de adição, mas para resolver, você faz uma subtração. Então, vejo que é preciso, ao trabalhar essa habilidade, apresentar diferentes formas, diferentes oportunidades dos alunos juntarem, acrescentarem, separarem quantidades, retirar uma quantidade de outra, usando imagens, com material manipulável e diferentes formas de registro. Tudo isso são etapas que os alunos precisam vencer e só vão vencer com uma variedade de atividades. Então, a resposta correta aqui dessa questão é a alternativa C, que seria uma estrela, 2 raios e 4 corações. Para responder, vejam que a criança tem que fazer 3 contagens ou 3 adições. Então, se o aluno marcou a resposta correta, ele foi capaz de realizar contagens separadas de cada elemento e conferir a soma ao final. Isso aqui é uma coisa que está implícito aqui, que não basta a criança contar separadamente os 3 tipos de figuras, mas conferir ao final se a soma do que ela contou representa os 7 balões. O aluno que está 100% nessa habilidade, ele provavelmente usou esse recurso de conferir no final, garantindo que a resposta, então, estava correta, tá? A alternativa A é uma das alternativas erradas, tá? Uma estrela, um raio e um coração. O que aconteceu aqui? Provavelmente, a criança identificou apenas os tipos de figura e não realizou a contagem. Ela não compreendeu o comando da questão, não compreendeu o enunciado do problema. Então, é importante trabalhar enunciados para que as crianças compreendam o que está sendo pedido, tá? Isso só vai ser adquirido com uma variedade de problemas diferentes. A alternativa errada 2 é a letra B. Uma estrela, 2 raios e 3 corações. Aqui a criança já caminhou no sentido correto para a resolução da questão, tá? Só que ela realizou a contagem parcialmente. E aqui parece que acontece aquilo que eu falei. A criança contou separadamente os 3 tipos de figuras, só que ela não conferiu no final para ver se a soma dava os 7 balões que estavam na figura, tá? Então, falta um pequeno passo para que essa criança atinja a habilidade. E a alternativa errada 3 é a letra D. Uma estrela, 2 raios e 5 corações. Mais uma vez aqui, aparentemente, a criança equivocou-se na contagem dos corações. Por ser uma quantidade maior, pode ter contado um dos balões mais de uma vez, tá? Ela não fez nenhum tipo de marcação para ter certeza de que contou todos.
e também não fez a conferência final para ver se o resultado da soma dava 7. Como que podemos trabalhar atividades para que as crianças avancem nessa habilidade, tá? Podemos fazer um jogo de papel, com fichas de papel, no estilo Candy Crush, que é um jogo de juntar figuras semelhantes, tá? Podem ser doces, podem ser animais, formas geométricas ou flores que estão representados nesses cartões. Fazer cartões com a mesma figura, vamos dizer 8 figuras, 6 figuras de cada tipo, tá? E eu achei que um número adequado seriam 64 fichas para montar esse kit, tá? Podem ser 8 tipos de imagens e os alunos precisam se organizar em grupos, então, para jogar, tá? Eles devem dispor as fichas na forma de um quadrado 8 por 8, como se fosse um jogo da memória, mas com as cartas todas viradas para cima, tá? E você, professor, pode propor comandos. Digamos que você organize a turma em 4 grupos e cada grupo tem um kit desse. Com certeza, na hora que as crianças organizarem as fichas, mesmo que os kits sejam iguais, a distribuição vai ficar diferente, vai ficar embaralhada. Por isso, quando você der um comando, cada equipe vai responder da forma que está disposto ali no que eles montaram. Então, um comando que pode ser apresentado, digamos que o tema fosse animais, tá? Retire todas as formigas da primeira linha. Quantas você retirou? Então, o grupo vai lá, vai olhar a primeira linha, ver quantas formigas tem, pode ser que não tenha nenhuma, mas digamos que tenha 3 formigas. Eles retiram e precisam contar, tá? Esse é um comando. Pode ter comandos equivalentes para colunas, para outras linhas, tá? Mas nós vamos alternar com outros comandos para tornar mais interessante. Retire 6 besouros de qualquer lugar. Então, aí a criança vai poder tirar, não precisa obedecer se é uma linha ou uma coluna. Vai procurar 6 besouros e retirar. Então, você vai alternando os comandos e como a composição das coisas vai estar diferente, os alunos as equipes vão ter velocidades diferentes para ir retirando as cartas dessa configuração que eles colocaram. A ideia é que você vá dando comandos até que uma das equipes consiga terminar de retirar. Você pode ir até ir observando e para controlar a demora do jogo, você direcionar para que a equipe que está mais à frente termine logo, ou você pode fazer o contrário, ver que algumas equipes estão mais para trás e você direciona para que elas tirem também mais fichas e alcance as outras equipes, né? A primeira pergunta, todas as formigas da primeira linha ou da primeira coluna, assim por diante, ela serve para desequilibrar o jogo. Daí deixa alguém mais à frente de outra equipe. Por outro lado, retire 6 besouros de qualquer lugar, é uma pergunta que serve para trazer todo mundo ao mesmo nível, porque todo mundo vai tirar 6 cartas. Então, é uma oportunidade dos alunos fazerem essas contagens e trabalhando em grupo, você pode incentivar que cada aluno do grupo seja responsável em uma jogada para fazer essa retirada, tá certo? E no livro também a gente tem atividades que envolvem contagem e soma. Nessa atividade, por exemplo, Beto e Maria colecionam botões de animais. Veja os botões de Maria e o Beto tem estes. Recorte do material de apoio, cole a quantidade total de botões de Maria e Beto. Então, ali tem essa diferenciação de um e de outro e tem a soma depois que é feita. Agora, então, a gente encerrou as questões do primeiro ano e nós vamos começar agora a ver 3 questões do segundo ano.
No segundo ano, nós vamos começar com a questão 4, que o enunciado é o seguinte. Lucas brinca com os amigos na garagem de sua casa. A brincadeira deles é medir o comprimento do lado da garagem e a unidade de medida que eles escolheram foi o passo. Veja na tabela a quantidade de passos que cada criança conseguiu dar de um lado ao outro da garagem. Então, a gente tem uma tabela, aqui entra a interpretação de tabelas também. Um dos nomes são o Lucas, que deu 15 passos, a Giovana deu 20 passos, o João 12 passos e o Guilherme 14 passos. Vejam que isso aqui é muito difícil, gente. Isso aqui a gente precisa dar oportunidade dos alunos vivenciarem essas situações, porque até hoje eu encontro pessoas com dificuldades de entender essa relação inversa entre o tamanho da unidade que você usa e a quantidade que você vai usar. A gente encontra alunos que já estão no Fundamental 2 e têm dificuldade de compreender que essa relação, existe uma relação inversa aí. Então, trabalhando isso, atividades como essa de medição, os alunos vão ser capazes de compreender que quanto maior o passo, menor o número que você vai precisar para medir a mesma distância, tá? O mesmo objeto. Então, a pergunta é, a criança que precisou dar a menor quantidade de passos e, portanto, tem o passo mais comprido, vejam que a criança não precisa fazer a relação. A pergunta já diz que quem deu a menor quantidade de passos tem o passo mais comprido. Mas se isso não está construído na cabeça da criança, ela vai ter dificuldade. Então, essa questão tem como alternativa correta a letra A, tá? A habilidade da BNCC é a EF02MA16, que o texto dela diz o seguinte: estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno, e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. Tá? E o descritor Saeb diz: estimar, inferir medida de comprimento, capacidade ou massa de objetos, utilizando unidades de medida convencionais ou não. O conteúdo está no livro volume 1, capítulo 1, páginas 18 e 19. Então, a alternativa correta seria responder o João, tá? Então, o aluno que respondeu corretamente, ele adquiriu a ideia de proporcionalidade inversa, isso é, ele compreende que quanto maior a unidade de medida utilizada, menor será a quantidade dela para medir o mesmo objeto. A alternativa errada 1 é a letra B, respondeu o Guilherme. Provavelmente, a criança buscou na tabela quem foi que deu o menor número de passos, mas se equivocou na leitura da tabela, porque o Guilherme não é exatamente o oposto da resposta correta. A criança buscou a informação correta, mas provavelmente ela teve dificuldade para ler a tabela. A alternativa errada 2 é a letra C, Lucas. Aqui a criança falhou na compreensão do enunciado, tendo escolhido como resposta o primeiro item da tabela. Então, ali ela não foi capaz de encontrar na tabela a informação que ela precisava. E na alternativa 3, a resposta D, Giovana. A alternativa errada, 3, resposta D, Giovana. Aqui, a criança ainda não domina o conceito de proporcionalidade inversa relacionado a medidas, tendo escolhido a criança que deu a maior quantidade de passos. Embora o enunciado dissesse claramente que ele tinha que procurar a criança que deu a menor quantidade de passos, ele colocou
a que tinha maior quantidade, não compreendeu o enunciado. Vejam que colabora na compreensão do enunciado realizar atividades como essa, fazer as crianças medirem usando unidades de medida diferentes e chamar a atenção delas para o fato de que, quando a gente usa uma unidade maior, a gente precisa usar menos vezes aquela unidade, tá? E pode usar isso, fazer isso com as próprias crianças e com adultos, comparando que quando você usa, por exemplo, um pé ou a mão de um adulto para fazer uma medida, precisa de muito menos unidades do que o pé ou a mão de uma criança. Em geral, né? Isso não é uma regra que funcione sempre, mas o importante é isso, é a comparação. Então, uma sugestão de atividade que pode ser feita e até envolver a família é desenhar e recortar o palmo da criança. Então, colocar a palma da mão na criança, essa é uma atividade já divertida de fazer, colocar a palma da mão no papel para as crianças traçarem o contorno, depois usarem uma tesoura, a mão bem aberta, usarem uma tesoura para recortar, e daí a criança tem a unidade de medida que é a mão dela. Ela pode colocar o nome ali e para fazerem medidas depois, tá? Então, isso pode ser feito em sala de aula e sair, medir a carteira, medir a mesa da professora, medir a distância, alguma distância dentro da sala, da carteira da frente até a lousa, de uma porta até a outra, o tamanho da janela, e fazer cada criança usar a sua medida e depois comparar, registrar, para as crianças verem que não deu a mesma medida, questionar as crianças sobre isso. Por que que a palma da mão da professora precisou usar menos vezes do que a do aluno que tem a menor mão? E depois você pode estender essa atividade para os alunos fazerem em casa. Eles já fizeram em sala de aula, então eles vão fazer com a mão de um adulto e repetir as medições e fazer medições na casa, comparando da mão da criança com a de um adulto, tá? Então, são um tipo de atividades que podem ser feitas. Outras atividades que também podem ser feitas ainda nessa questão de medir é usar, por exemplo, uma caneta e uma borracha para medir a mesma coisa. Então, por exemplo, o tamanho da carteira. Quantas borrachas eu preciso enfileirar para medir a carteira? Eu preciso de 20 borrachas. E quantas canetas ou lápis eu preciso? Eu preciso de 5, eu preciso de 8. Então, mostrar que a gente pode criar outras unidades de medida, além do metro, centímetro, milímetro, para medir. E a gente faz isso, né? A gente mede em palmos, tudo. Mais importante é perceber que essas unidades de medida dão resultados diferentes. Fica muito mais fácil depois as crianças compreenderem a diferença entre metro, centímetro e milímetro, como unidades diferentes e que para isso vão ter quantidades diferentes. E no livro nós temos aqui a sugestão de atividades para medindo o próprio corpo. Daí não seria recortando a unidade de medida como eu sugeri, mas medir com passos, medir com... Daí, no caso, seria a medida de um trajeto que está sendo sugerido aqui no livro e não de um objeto, tá? E daí ali no livro não coube aqui no meu slide, mas tem uma tabela onde as crianças vão colocar o seu nome e ver quantos passos foram necessários para os trajetos sugeridos, tá? É outra maneira também de mostrar que as medidas não são sempre as mesmas. Vamos agora à questão 7 do segundo ano. E o enunciado é o seguinte: Clara tem cubinhos de madeira para aprender a contar as dezenas e as unidades. Sua irmã decidiu ajudar no aprendizado e colocou os cubinhos em grupos, como mostra a imagem. Então, a gente tem uma imagem em que temos 3 agrupamentos de cubinhos. 2 desses agrupamentos têm 10 cubinhos
representam, então, cada uma dezena, e tem um agrupamento que tem 3 cubinhos. O total de cubinhos agrupados corresponde a... Então, o fato dos cubinhos estarem agrupados é que pode induzir ao erro na contagem se a criança não está acostumada a fazer atividades de agrupamento. Essa questão tem como resposta correta a alternativa B. Ela trabalha a habilidade da BNCC, que é a EF02MA04, e o texto dessa habilidade é compor e decompor números naturais de até 3 ordens com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. E o descritor SAEB é ordenar quantidades de objetos até 2 ordens, tá? O conteúdo é agrupamentos e sequências. O livro é o volume 1, capítulo 2, página 32. Vamos ver aqui a alternativa correta. É a letra B, 2 dezenas e 3 unidades. Então, o aluno, para responder corretamente essa questão, ele precisa ter realizado atividades de agrupamento. E veja que a forma que está agrupado na questão não é o que normalmente a gente costuma fazer. A gente está bem acostumado a trabalhar, por exemplo, com material dourado, e depois o aluno só vai reconhecer a dezena se ela está enfileirada 10 assim. Mas se eu bagunçar esse agrupamento, será que a criança vai entender que ali ainda tem uma dezena? Aliás, isso é bem importante, porque muitas crianças ainda consideram que estão ainda em estágios de desenvolvimento em que não percebem que bagunçar não vai alterar a quantidade, né? Então, é importante apresentar diferentes configurações. Então, além de trabalhar com material dourado, dá para trabalhar com agrupamentos de palitos de sorvete, dá para usar os cubinhos em outros agrupamentos, por exemplo, formando retângulos de 2 por 5, que representem uma dezena, para que as crianças entendam que para ter 10 tem que ter 10 cubinhos. E claro que você pode combinar com os alunos uma organização que represente 10, mas sempre é bom apresentar outras representações para os alunos serem capazes de reconhecer qualquer agrupamento de dezena, tá? Então, o aluno que acertou aqui, ele compreende o agrupamento em dezenas e relaciona com a representação no sistema decimal, que não basta só saber agrupar de 10 em 10, mas saber que na hora do registro nós temos 2 dezenas e 3 unidades, tá? O aluno que respondeu a alternativa errada 1, que é a letra A, respondeu 1 dezena e 2 unidades, viu que tinha 3 coisas ali para ele representar, mas não relacionou os agrupamentos aos conceitos corretos de unidade e dezena. Pode ter confundido, pode ter chamado de unidade as dezenas e de dezena as unidades. A alternativa C, que é a segunda incorreta, é 2 dezenas e 7 unidades. Então, aqui o aluno reconhece a representação da dezena, por já ter visto anteriormente, mas contou todas as faces visíveis dos cubinhos para representar as unidades. Só visualizou as representações impressas, sem ter manipulado. Porque que se você olhar... vou até voltar aqui. Se vocês olharem aqui, o aluno reconheceu as 2 dezenas. Agora, vamos olhar ali para o agrupamento que representa as unidades. Se o aluno nunca manipulou cubinhos, nunca teve a oportunidade de ver e relacionar com a representação impressa, ele pode apenas ter contado os polígonos que ele está vendo ali, que são 7. E isso pode ter induzido ao erro na resposta dessa questão. E, por último, a terceira alternativa errada é a letra D, 2 dezenas e 1 unidade. Nesse caso, se o aluno respondeu assim,
ele não compreendeu o conceito de agrupamento e confundiu dezenas e unidades. Uma sugestão de atividade, então, para trabalhar essa questão dos agrupamentos e do sistema de numeração decimal, é atividade de representação utilizando material dourado, palitos de sorvete com elásticos, tampinhas de garrafa e caixas, pode ter bandejinhas ou caixinhas, onde vão caber sempre 10 tampinhas, e daí isso vai representar a dezena. Vocês podem criar suas próprias formas de agrupamento e também até, se for possível, utilizar atividades digitais que também trabalham com isso aí, tá? É importante variar essas representações para que os alunos reconheçam as dezenas em qualquer situação. No livro, nós temos aqui, ó, complete o quadro organizando as quantidades de bolinhas indicadas, como visto na página anterior. Aqui tá uma versão bem formalizada, que também é importante, tá? Aqui ali é o desenho do livro, temos o quadro de ordens de dezena e unidade. Então, é importante também ter atividades assim bem formais para que o aluno varie as suas experiências. E a última questão do segundo ano aqui é a questão 10 da prova. A Camila tem muitos livros e quer organizar um espaço para guardá-los em casa. Ela encontrou um tipo de estante onde cabem 24 livros e precisa comprar 4 dessas estantes para guardar todos os seus livros. Cada estante é vendida por R$20. Portanto, as 4 estantes custaram. Aposto que vocês olharam aí, no começo não sabiam qual era a pergunta que ia ser feita, porque nós temos muitas informações nessa questão. Essa questão é muito boa para identificar os alunos que ainda não estão conseguindo encontrar no enunciado os dados que ele precisa para a resolução. Então, a questão tem como resposta correta a alternativa B. A habilidade da BNCC é a EF02MA20. E o texto dessa habilidade é estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. O descritor do SAEB é resolver problemas que envolvam moedas e ou cédulas do sistema monetário brasileiro. E o conteúdo é as ideias de juntar e acrescentar no volume 1 do livro, capítulo 3, páginas 37 a 43. Tá? O aluno que respondeu, escolheu a alternativa correta, marcou a alternativa B, de R$80, e o aluno compreende o valor do dinheiro e consegue resolver problemas de adição envolvendo quantias. Veja que aqui eu não estou falando de multiplicação, porque é uma adição repetida. O aluno pode relacionar o enunciado, se ele compreendeu que o que ele tem que trabalhar é com o preço, e ele precisa do preço, são 4 parcelas, então ele precisa somar 4 notas de R$20, tá? O aluno que respondeu corretamente conseguiu fazer tudo isso. O aluno que respondeu a alternativa errada 1, marcou a letra A, ele marcou R$20. O que pode ter acontecido para o aluno responder R$20? Ele falhou ao interpretar o enunciado e compreender o que era pedido. Então, no meio de todas aquelas informações, ele não foi capaz de compreender o que ele realmente precisava fazer. Mas ele identificou um valor no enunciado e usou ele como resposta. Na alternativa errada 2, que é a letra C, ele marcou 96. Então, ele resolveu até uma operação mais difícil do que a que seria necessária para a solução do problema. Por quê? Porque ele não soube identificar no enunciado os dados relevantes para responder a pergunta que foi formulada. E a alternativa errada 3 é a letra D, R$44.
o aluno provavelmente escolheu 2 números quaisquer do enunciado e fez a soma, demonstrando não ter compreendido o que o enunciado pedia. Então, vocês vejam que quando a gente está falando em trabalhar questões de adição, questões também envolvendo quantias, os alunos precisam ter experiências com diferentes tipos de problemas. Só assim eles são capazes de compreender que para resolver um problema, eles têm que ler o enunciado e é no enunciado que está tudo que eles precisam para resolver o problema, mas que podem ter também dados que ele vai ter que deixar de lado. E, mais importante que tudo, é ler a pergunta e saber responder o que está sendo questionado. Então, aqui a sugestão é trabalhar muitos problemas envolvendo quantias. Uma sugestão de atividade é organizar um mercadinho ou uma papelaria fictícia, tá? Onde os alunos possam realizar compras com dinheiro de mentirinha, dinheiro simulado. Pode ser até uma atividade interessante os alunos confeccionarem esses dinheirinhos para eles usarem, e depois você pode simular atividades de venda, por exemplo, com desenhos que os alunos desenhem. Vou vender uma camiseta, então ele tem o desenho da camiseta. Essas atividades com compras é que vão gerar as oportunidades para os alunos aprenderem a resolver problemas envolvendo quantias, tá? E também é importante não perder a oportunidade de os alunos verificarem se a compra foi paga corretamente. Você pode organizar um grupo, dar esse papel para 1 ou 2 crianças que vão estar conferindo o que os colegas estão fazendo nessa atividade simulada, tá? No livro, nós temos a atividade número 3, aqui da página que eu tinha mencionado, que é: o circo está na cidade. Hoje os ingressos estão mais baratos. Tem algumas perguntas para contextualizar, se as crianças já foram ao circo. Ali na placa do circo tem o valor do ingresso, e daí os alunos têm que resolver esse problema, que é: quantos reais o homem da jaqueta preta vai gastar nos ingressos dele e da neta? E desenhe moedas de R$1 para mostrar quanto a mãe vai gastar com os ingressos dela e das filhas. Então, por que fazer esse desenho? Para relacionar com os valores das moedas, poderia ser também para desenhar uma cédula, e assim os alunos relacionarem a solução do problema com os valores do dinheiro que eles podem usar no dia a dia, às vezes não relacionam, né, com o que aparece no livro didático. Então, nós vimos as 3 questões do primeiro ano, 3 questões do segundo ano. Espero ter dado algumas ideias para vocês trabalharem isso em sala de aula e em outras atividades, e espero que isso lance uma luz para o trabalho de vocês, com toda certeza. Fica aqui uma frase muito importante para vocês refletirem, que é: educar não é ensinar as respostas. Educar é ensinar a pensar, do nosso querido Rubem Alves. Obrigada pela atenção de vocês.